Bora, pessoal, mais um dia finalizando hoje por aqui. Um dia hoje aí bem tranquilo, de tendência muito clara, né? Um fluxo muito forte direcional, big players juntos numa mesma ponta hoje, tá? Então hoje foi um dia aí bem tranquilo, tá? Um dia aí que para quem opera a tendência, muito provavelmente se encaixou, um bom gatilho de entrada, conseguiu se dar bem, né? E um dia também para quem fica caçando topo e fundo em mercado de tendência, acaba se dando um pouco mal, né? Vamos lá, pessoal, o que o mercado fez hoje aqui na minha visão? Vamos começar do índice, depois a gente passa para o dólar, que foi onde eu fiz o meu trade hoje, tá? Pessoal, o índice abre hoje aqui com um candle de bastante convicção compradora, um candle que engolfa vários candles, ó, aqui do pregão anterior. Perceba a força desse candle aqui, é um candle aqui, ó, engolfa vários candles do fim da tarde de ontem. E esse candle, pessoal, já rompe a máxima aqui de ontem, né? O mercado fechou ontem aqui praticamente na máxima e hoje esse primeiro candle já rompe a máxima do pregão anterior e dá sequência no movimento, né? Com o rompimento dessa máxima, ele acabou ativando alguns alvos para a gente, considerando o pregão anterior, tá? Que seria pegando esse topo e esse fundo, um espelhamento, ou então até um pivô de alta da mínima de ontem com esse topo, retraiu, esse candle ativa um pivô, tá? Se a gente considera esses alvos, pessoal, primeiro aqui do espelhamento, olha só, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo aqui nessa região, o mercado chegou até passar do último alvo. E do pivô, daria basicamente também perto dessa região, pegando aqui a mínima de ontem, esse topo aqui de ontem, retração aqui em 38,2, primeiro alvo, segundo alvo, último alvo de FIBO. O mercado também chegou a passar desse último alvo. Pelo cenário do intraday, pessoal, o que a gente teve? Uma continuação do movimento de alta, uma retração bem curta, né? Um pullback bem plano, né? Ele não corrige até uma retração. Se a gente puxa a FIBO, olha só, da mínima do dia com esse primeiro topo, a gente vê que o mercado não consegue nem retrair no nível de 38,2, igual eu falei com o pessoal da sala ao vivo hoje. Geralmente dias assim que a gente tem um fluxo muito direcional, big players com posições grandes na mesma ponta, o mercado acaba fazendo respiros, né, pullbacks muito rasos já da sequência no movimento. Foi exatamente isso que ele fez hoje, né? E se a gente trabalha com esse pivô, esses aqui serão os alvos, olha só. Primeiro alvo, segundo alvo, o último alvo estaria um pouco mais acima, né? Fica um pouco complicado, pessoal, da gente surfar esse movimento todo se a gente não pega logo no início, né? Aqui pelo gráfico de 5 minutos eu não vi gatilhos tão claros assim, eu vi apenas um gatilho mais claro aqui no dia de hoje, né? E depois somente aí pelos tempos gráficos menores, né? A gente vê aqui, ó, que depois que o mercado rompe esse pivô de alta, ele volta para trocar polaridade com esse candle, um candle de convicção comprador, confirma para a gente a troca de polaridade e dá sequência no movimento de alta, né? Ele até fica bem travado aqui nessa região, ó, próximo ao meio-dia, que é normal, o mercado perde um pouco o volume meio-dia, mas depois ele ainda consegue ir subindo. Quem faz uma condução técnica do trade ainda conseguiu pegar boa parte desse movimento, tá? Tinha alguns pontos, pessoal, que eram possíveis travas aqui também no dia de hoje, tá? Que seriam, ó, se a gente pega um FIBO desse fundo, ó, de julho, com o topo aqui de maio, a gente tinha aqui, ó, um nível de 50% macro de todo esse movimento de baixa, né? Era um possível nível de trava aqui para o índice hoje. Porém, o mercado, ó, conseguiu romper esse 50% macro, fica até mais claro, ó, pelo gráfico diário aqui da gente ver, né? Além da gente ter esse 50% macro, a gente também tem, ó, essa região aqui que pode servir aqui no gráfico diário como uma troca de polaridade, tá? Então, muita atenção nessa região, tá bom? Pode ser que o mercado sinta pressão vendedora nesse ponto. Se o mercado amanhã rompe a máxima aqui de hoje, aí a gente pode vir buscar, ó, esse 61,8, tá? Aqui na região dos 108.400 aproximadamente, beleza? Então, já fazendo a análise aqui do gráfico diário para vocês, é basicamente isso, né? A gente está numa zona de 50% de retração macro, uma zona de troca de polaridade desse fundo, o fundo aqui da mínima do mês de maio, né? E amanhã no pregão, se a gente rompe, né, e começa a trabalhar acima da máxima de hoje, atenção aqui, caso o mercado venha testar esse 61, é um ponto aqui de trava, beleza?
Voltando aqui para o intraday, pessoal, possíveis gatilhos pelo gráfico de 5 minutos na minha visão. Aliás, na verdade, o único gatilho claro que eu vi aqui pelo gráfico de 5 hoje foi esse candle aqui, tá? Esse candle, né, que é ancorado aqui pela média móvel de 9, trocou polaridade com a cabeça aqui do primeiro pivô. Então foi o primeiro gatilho claro. Depois eu não vi nenhum candle de muita convicção comprador, né, ancorado por alguma média para buscar alguma operação de compra boa, beleza? Vamos lá, pessoal. Gráfico do Ibov rapidinho aqui, vamos dar uma olhada. Olha só, pessoal, o que a gente tem pelo Ibov? Pelo Ibov, a gente já está em um nível de retração de 61, né? Pelo índice futuro a gente ainda tem espaço, só que pelo Ibov, ó, a gente já está no 61, tá? Então muita atenção no pregão de amanhã. A gente vem aqui do volume ascendente, né? O mercado vem ganhando força compradora, só que agora a gente chegou no nível de possível trava, tá? Então muita atenção amanhã como que o mercado vai abrir, beleza? Dólar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no dólar hoje? O que a gente teve no dólar aqui no pregão de hoje, pessoal? O dólar que foi onde eu fiz aí o meu trade, tá? Pessoal, o mercado abre aqui hoje testando um topo anterior, aqui do final do pregão de ontem, olha só, essa região de topo, né? Deixa um padrãozinho aqui de reversão pra gente e dá início, ó, no movimento de baixa, né? Perde aqui, ó, fundos do pregão de ontem e começa a dar um viés aqui pra gente de um mercado mais baixista, ainda mais com o índice subindo daquele jeito, né? O mercado, pessoal, faz essa primeira estrutura de baixa, chega nessa região de fundo, falha fundo, faz uma retração. Se a gente puxa a retração, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Se a gente puxa a retração desse fundo com a máxima de hoje, o mercado retrai exatamente na região de 50%, começa a entrar fluxo vendedor, mercado também, ó, os vendedores não deixam o mercado ganhar VWAP, e esse candle aqui, ó, confirma pra gente um pivô de baixa, tá? Os alvos desse pivô de baixa, pessoal, olha só. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo e o último alvo, tá? Eu tava, pessoal, buscando esse alvo aqui para me finalizar minha operação, tá? Perceba que o mercado chegou bem perto aqui e acabou não pegando o meu alvo e eu acabei sendo tirado aí com mais ou menos 14 pontos no stop gain, tá? Então, chegou bem perto aqui do meu alvo, ia me dar aí 30 pontos de gain, porém, faltou aqui um pouquinho para chegar, tá? Pessoal, olhando aqui o cenário aqui um pouco mais macro também, o que o mercado acabou ativando hoje? Se a gente pega, ó, a mínima de ontem com a máxima de ontem, ele acabou ativando também, ó, um espelhamento, tá? Então geraria alguns alvos para a gente. Se a gente pega esses alvos, olha só. Aqui foi o primeiro alvo, exatamente onde o mercado falhou fundo e fez a região de mínima aqui no pregão de hoje, né? E por um contexto um pouco mais macro também, se a gente pega, ó, o fundo aqui do dia 1, com a máxima aqui do pregão de ontem, que foi o fim desse movimento todo de alta aqui, aqui era a região, ó, de 61,8%, tá? Então olha que confluência interessante que a gente tinha. 61,8%, região de topo aqui também no dia 1º, região de fundo do dia 2, alvo de FIBO de espelhamento de máxima e mínima do dia 3. Então, o mercado acabou falhando fundo e segurando por diversas vezes aqui, ó, nesse fundo. 3 falhas de fundo consecutivas nessa região, beleza? Dando uma olhada aqui, pessoal, um pouco mais em cima aqui do mercado hoje, o que o mercado chegou a fazer também? Depois que ele chega nessa região aqui, ó, ele falha fundo, volta, trava na VWAP e também, ó, troca polaridade com essa região da cabeça aqui do primeiro pivô do dia. Então, olha só, o mercado hoje aí bastante técnico, respeitando bastante também o price action. Depois ele rompe, ó, gerando uma continuação desse movimento aqui, tá? Se a gente puxa a FIBO desse fundo com esse topo, a gente percebe que o mercado retrai aqui também, além da troca de polaridade, né? Dessa região toda aqui, ó, de fundo do pregão de ontem e do dia de hoje também, a gente tinha aqui um 38,2 e a VWAP, beleza? Até gerou, ó, um outro pivô pra gente, que seria esse aqui que eu mostrei pra vocês, né, ó. Gerou esse outro pivô. Porém, o alvo dele, ó, daria um pouco mais abaixo. Como a gente tinha muita trava nessa região aqui acima que eu mostrei pra vocês, o ideal realmente era finalizar o trade um pouco mais aqui pra cima, beleza? O mercado estruturou depois no final da tarde, ó, uma linha de tendência
bem definida aqui de baixa, né? Aliás, no final da tarde ele consegue romper essa linha de tendência e termina o pregão aqui, agora e falta mais ou menos 50 minutos para acabar, tá bem aí fraco, né? Volatilidade bem baixa, volume muito pequeno agora, com 1,21 de queda até o momento, beleza? Então essa é a visão basicamente do dólar no dia de hoje, tá bom? Pessoal, gatilho no dólar igual o índice, tá? Hoje não foi um dia tão fácil, tá? Para a gente ver gatilho pelo gráfico de 5 minutos na minha visão, tá? Os possíveis gatilhos aqui pelo 5 aqui no dólar hoje, para mim foram nesse candle e nesse candle, tá? Pelos tempos gráficos menores, deixou outros gatilhos aqui mais para cima também, que ficaram mais claros e com stops aí mais bem protegidos, beleza? Mas aqui pelos 5 hoje, basicamente, na minha visão, esses dois gatilhos acabaram sendo os melhores. Fechou? Gráfico diário do dólar, pessoal, vamos ver o que a gente tem? Olha que interessante que a gente tem aqui, pessoal. O diário do dólar, a gente está numa região muito forte de defesa vendedora, então isso aqui acabou sendo uma confluência a mais para eu buscar a venda hoje. Olha só, a gente está numa região que a gente tem a média de 9, 50, né? E também se a gente puxar a retração, ó, desse fundo com esse topo, o mercado retraiu exatamente no 38,2, tá? Deixou um padrãozinho hoje, né? Na verdade está deixando um padrão de continuidade desse movimento de baixa, tá? Então, muita atenção, né? Lembrando que essa mínima aqui de hoje, que o mercado deixou, ó, é o 61 dessa alta aqui, tá? Então, se o mercado realmente confirma o rompimento da mínima aqui de hoje, vai perder o 61 dessa alta. Então, ele tem grande chance, ó, de vir buscar o 100% caso isso ocorra, beleza? Muita atenção aí com esse cenário. Fechou, pessoal? Essa é a minha visão do índice do dólar do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço, fiquem todos aí com Deus e até amanhã. Valeu!